Questão 3 diz assim, ó. É possível remover água, é possível remover energia da água na forma de calor, na temperatura de congelamento, ou mesmo abaixo dessa temperatura, sem que a água congele. Ele está falando aí sobre um fenômeno, vai descrever o fenômeno do superresfriamento, né? Assim como você pode aquecer a água além de 100 graus e ela não evaporar, você pode resfriar ela abaixo de zero e ela não congelar. É o fenômeno do superresfriamento que ele está explicando aí, ó. Então é possível remover energia da água em forma de calor, na temperatura de congelamento, 0 graus Celsius, ou abaixo dela, sem que a água congele. Quando isso acontece, dizemos que a água está super resfriada. Aí está dizendo assim, ó, suponha que uma gota de água de 1 grama, então a massa da água, 1 grama, seja super resfriada até que sua temperatura seja a mesma do ar nas vizinhanças, menos 5 graus Celsius. Então ele está dizendo, ele vai super resfriar a água, ela vai continuar sendo água, a menos 5 graus Celsius, ou seja, a temperatura de 268 Kelvin. Aí ele fala, então você vai super resfriar até que a temperatura seja a mesma do ar nas vizinhanças, menos 5 graus Celsius ou 268 Kelvin. Em seguida, a gota congela bruscamente, transferindo energia para o ar, da gota para o ar, na forma de calor. Então ela vai congelar, né? Aí ele fala, qual é a variação de entropia da gota? Preste atenção que ele pergunta só da gota e não do sistema. Então ela pode aumentar, diminuir ou permanecer constante, né? Porque não é o sistema. O que a segunda lei da termodinâmica diz é que a entropia sempre aumenta se o sistema for fechado. Aqui é só a gota, né? Não está levando em conta o ar. Então qual é a variação de entropia da gota? Aí ele fala dá uma sugestão. Use um processo reversível de 3 estágios, como se a gota passasse pelo ponto normal de congelamento e dá o calor específico do gelo, né? 2220. Pronto, ele fala assim, ó. Use um processo reversível de 3 estágios. Então a gente vai usar essa sugestão que ele deu, né? Já que ele deu a sugestão, então deve ser o caminho mais fácil de fazer. Ele está dizendo assim, ó, use um processo reversível de 3 estágios. Então, se tem 3 estágios, tem quanto tempo? Quantas etapas? 4, né? Para poder ter a passagem de um para outro e você ter 3 estágios. Então, eu vou ter a etapa 1, vou ter a etapa 2, a etapa 3 e a etapa 4. Dessa forma, eu tenho 3 estágios, né? 1, 2, 2, 3 e 3, 4. Quem é o primeiro estágio? Quem é o primeiro tempo? Ora, ele fala que a gota vai ser super resfriada até 268 Kelvin. Então aqui eu vou ter a primeira coisa, a gota a temperatura de 268 Kelvin. Aqui nesse estágio 1 que eu chamei, a gota é líquida ou sólida? Líquida. Ela ainda é líquida porque ele vai super resfriar sem que ela congele. Aí o que vai acontecer? Ela vai congelar bruscamente. Se ela vai congelar bruscamente, o que vai acontecer com a temperatura? Vai para quanta temperatura? 273, né? Então ela vai congelar, a temperatura vai a 273. Quando ela estiver no estágio 2, ela vai ser líquida ou sólida? Bem aqui, ela está sólida ou líquida? Líquida ainda, né? Primeiro a temperatura tem que ir até 273, 0. Aí ela vai congelar, né? Não é instantâneo. Chegou em 0, ela instantaneamente congela. Não. Ela tem que receber o CD calor, que é o calor latente, né? Então, primeiro ela chega em 0, vamos falar em Celsius. Ela está em menos 5, vai até 0, ainda se mantendo líquida. Aí depois o que acontece? Ela congela. Quando ela congelar, essa temperatura T3 aqui vai ser quanto? A mesma anterior, só que agora ela é gelo. E o problema pede que você use um processo reversível. Se é reversível, essa temperatura 4 é quanto? 268. Ela tem que voltar para o ponto inicial, né? Aí vamos lá, ele quer a variação de entropia da gota. Então eu vou ter o processo, o passo 1, 2, 2, 3, 3, 4, né? Vamos fazer o passo 1, 2. Delta S 1, 2. É a integral de 1 para 2 de dq sobre t.
De 1 para 2, a temperatura varia ou se mantém constante? Varia. Então, aquele calor ali em cima é sensível ou latente? Sensível. Então, eu vou escrever aqui ó, a integral de mc dt sobre T. Desde T1 até T2. mc constantes. Esse C da água ou do gelo? Da água. E aí, essa integral aí de dt sobre T? ln de quem sobre quem? 273, 268. Né? Agora vamos fazer o passo 2, 3. Delta S, 2, 3. Integral de 2 a 3 de dq sobre T. No passo 2, 3, a temperatura varia ou se mantém constante? Se mantém constante. Então, esse T sai e você vai ficar com a integral de dq. Quem é a integral de dq? É o próprio Q. Que calor é esse? Latente. ml. E que temperatura é essa? 273. E, finalmente, o passo 3, 4. Integral 3 a 4 dq sobre T. E agora? Temperatura constante ou variável? Variável. Então, eu vou ter o logaritmo, né? Vou ter, então, MC, C da água ou C do gelo? Do gelo. LN, de quem sobre quem? Pronto. Aí, agora, ele quer a entropia da gota como um todo. O que é que eu vou fazer? Delta S é delta S1, 2, delta S2, 3, delta S3, 4. Essa é uma soma algébrica, assim, uma soma no sentido de que você vai unir as entropias. Mas não necessariamente esses sinais são todos positivos. Você vai ter que pensar um pouco sobre isso, certo? O primeiro passo ali, 1, 2. O primeiro passo, 1, 2, se refere a quando a água sai de menos 5 e vai a 0. Quando isso acontece, a água está recebendo ou cedendo energia? Recebendo energia. Então, aquele calor é positivo ou negativo? E a entropia? Positiva ou negativa? O calor, positivo ou negativo? Positivo. E a entropia? Positivo. A entropia sempre vai ter o mesmo sinal do calor. Por quê? Porque T está em Kelvin. Sempre vai ser mais de 0. Então, o calor vai ter sempre o mesmo sinal da entropia. Se aqui ele recebe que é positivo, então aqui a entropia é positiva mesmo. No segundo passo, 2, 3, a água vai congelar. Quando a água congela, ela recebe ou cede calor? Quando a água congela? Ela tem que ceder calor, né? Para ela congelar, ela tem que perder calor. Se ela perde calor, esse calor é positivo ou negativo? Portanto, aqui, ó, menos ml sobre 273. E no passo 3, 4? O passo 3, 4, você não precisa... Ela vai perder para resfriar, né? Mas, na verdade, o sinal negativo, se você fizer, ele já vai aparecer daqui, ó. Né? Quando você fizer esse logaritmo, isso aqui é menor que 1, a linha de número menor que 1 é negativo, já vai aparecer daqui um negativo. Então, você vai ter um termo positivo, um termo negativo e outro termo negativo. Dependendo de como for, você pode ter uma entropia que diminua. Mas, como eu disse, isso não viola a segunda lei, porque eu não estou levando em conta o ar, né? Eu estou levando em conta só a gota, mas essa gota está recebendo ou perdendo energia de alguém, no caso é o ar. Se eu levasse o ar em conta, aí sim, a entropia teria que aumentar ou, no mínimo, se manter constante, né? Diz assim, ó, uma bomba térmica é usada para aquecer um edifício. A temperatura externa é menos 5 graus Celsius. Então, a temperatura fora, fria, é 268 Kelvin. E a temperatura no interior do edifício deve ser mantida em 22 graus Celsius. A temperatura quente, 22, então 295, né? Kelvin. O coeficiente de desempenho da bomba é 3,8. O que é isso? É o K, não é o rendimento, né? Ele não fala que é o rendimento, até porque o rendimento tem que ser menor que 1. É o K, coeficiente de desempenho. O rendimento de uma máquina, de um refrigerador. A gente chama de coeficiente de desempenho. É 3,8.
E a bomba térmica fornece 2,54 megajoules por hora em forma de calor. Fornece 7,54 megajoules por hora, sob forma de calor. Esse calor é o calor da fonte quente ou o calor da fonte fria? Você tem que entender isso daí para fazer a questão, senão você não sai. Essas questões, eu não sei se vocês já perceberam, matematicamente elas são bem mais simples. Não tem muita complexidade. A complexidade maior é essa integral aí, que você tem para resolver, né? Mas ela exige que você raciocine um pouco, porque os parâmetros não vêm tão explicitados. Você tem que raciocinar um pouquinho mais. Olha o que ele diz, ó. Cadê? O coeficiente de desempenho da bomba é 3,8 e a bomba térmica fornece 7,54 megajoules por hora em forma de calor. Certo? Esse calor é o calor quente ou calor frio? E aí? Calor quente? Por que é o calor quente? Cuidado, porque tem gente que fica nessa dúvida. É o calor quente, é o calor frio, é o trabalho? É porque tudo é a mesma unidade, né? Olha o que ele fala. A bomba fornece 7,54 joules por hora. Então, se ela fornece, é o calor que ele recebeu, né? É o calor vindo da fonte quente, certo? Se a bomba térmica é uma máquina de Carnot trabalhando no sentido inverso, aqui é o calor quente, ó. Então, ó, preste atenção no que ele está falando. Ó. A bomba térmica é uma máquina de Carnot operando no sentido inverso. Então, ela é um refrigerador. Então, você vai tratá-la como um refrigerador. Qual deve ser a potência de operação dessa bomba? Vamos pensar um pouquinho. Então, isso é um refrigerador, porque ele está dizendo que ela está operando no sentido inverso. Um refrigerador, o que ele faz? Um refrigerador está aqui o que você quer fazer, o ambiente. O refrigerador, ele resfria o ambiente, então ele retira calor, digamos que aqui seja, vou botar aqui em cima, digamos que aqui seja a fonte fria, né? Então ele retira calor da fonte fria, não é isso? Joga calor para a fonte quente, só que ele faz isso porque ele é alimentado por alguma máquina, que é o motor que vai fornecer trabalho para ele, né? Então, quem é a eficiência, no caso, o desempenho de um refrigerador? De qualquer coisa, é o trabalho útil sobre o trabalho total. Ou a energia útil sobre a energia total. Quem é a energia total para um refrigerador? Quem é o todo para o refrigerador? O trabalho, né? O trabalho é que foi fornecido para ele, por um motor. Então, o trabalho sobre... E o que foi que ele fez? Ele retirou o calor da fonte fria. Então, esse é o trabalho útil, que é F. Certo? O que o problema quer? A potência. Se ele quer a potência, ele quer o quê? Trabalho por tempo. Então, você vai precisar, basicamente, determinar esse trabalho. Ele já deu K. Tá lá. Só que ele não deu o calor da fonte fria, ele deu o calor da fonte quente. O que você vai fazer? Substituir esse calor frio por um calor quente. Como? Aí você vai lembrar daquelas duas considerações que a gente fez na aula passada. Se a máquina opera em ciclo, a energia interna e a entropia não podem variar, né? Ou seja, se a energia interna não... Aproveita a revisão aqui, ó. Se a energia interna não pode variar, e pela primeira lei da termodinâmica, ela é dada por essa expressão, se ela não pode variar é porque Q é igual a W. Só que eu tenho dois calores, o que eu recebo e o que eu perco. Então, em módulo, o trabalho é o Q quente, é o maior menos o menor, é o saldo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aquele QF por QQ, ó, vou trocar o QF por QQ menos W, porque aí eu tenho W, né? Então, vai ficar assim, ó, K, Q menos W sobre W. Daqui eu isolo o trabalho, né, ó. Trabalho K igual a QQ menos trabalho. Então, o trabalho vai ser Q quente sobre K mais 1. Daí você tira o trabalho, né? Ó,
Ele deu o que quente? 7. Na verdade, o que ele deu foi o calor por hora. Você já pode até jogar isso aqui dentro, ó. Né? Vai ficar o quê? Vou botar aqui, porque ele está apertado. Fica assim, ó. Potência é igual ao trabalho, aqui, ó, trabalho, K mais 1, sobre o tempo. Ora, mas aqui calor sobre tempo é quanto? Ele deu 7,54 megajoules por hora, né? É só dividir por K mais 1. Aí você vai achar a potência de quanto? Certo? Então perceba que a questão não tem grandes dificuldades matemáticas. Agora você tem que pensar um pouquinho quem é, o que, como é que você transforma esse... Como é que você deixa na variável que você quer, né? Isso é semelhante a... Quer dizer, semelhante assim. Ela tem um raciocínio um pouco parecido com a décima, que é que a gente vai fazer. Que quiser calcular exato é 436,34 aqui, ó. 436,34 watts. Décima questão diz assim, ó. A figura ao lado mostra uma máquina de Carnot que trabalha entre as temperaturas T1 igual a 400 Kelvin, T1 400 Kelvin e T2 150 Kelvin. Então, a máquina térmica opera entre 400 e 150 Kelvin, certo? Essa máquina vai alimentar um refrigerador, né? Assim que funciona. Quando a gente fala do refrigerador, tipo na outra questão que a gente falou, é porque a gente está olhando só para o refrigerador, mas ele tem que ser alimentado por um motor, né? Esse motor pode alimentar um refrigerador e pode alimentar outra coisa. Quando ele alimenta um refrigerador, a gente tem essa situação, ó. Então, você tem a máquina de Carnot do lado esquerdo alimentando um motor que opera entre 325 Kelvin, T3, e 225 Kelvin, T4. 225 Kelvin. Qual é a razão Q3 sobre Q1? Então, ele quer que você ache a razão entre os calores, né? Primeiro, o que você está percebendo aí? O que está acontecendo nessa máquina térmica? O lado esquerdo, o que eu tenho? Um motor. Como é que ele está operando? Como é que ele opera? Descreva a operação do motor. Quem é a fonte quente, quem é a fonte fria? A fonte quente é 1 ou 2? 1. O que ele está fazendo? Realizando trabalho e o calor excedente está indo para onde? Q2. O que está acontecendo com esse trabalho? Está alimentando o refrigerador, que opera entre duas fontes, quente e fria. Quem é a fonte quente do refrigerador? Quem é a fonte fria? Pronto. Então, observe, ó. Se isso aí é uma máquina de Carnot, não tem atrito, não tem perda, não tem dissipação, né? O que eu posso dizer sobre o trabalho, então? O trabalho realizado pelo motor é totalmente usado pelo refrigerador, né? Então, o que eles têm em comum é o trabalho. O que um realiza, o outro recebe. Então, o que eu vou fazer? Bom, se eu tenho alguma coisa em comum, eu vou pegar o trabalho do motor, calcular o trabalho do refrigerador e igualar, porque eles devem ser o mesmo, né? Para o motor, o que eu posso dizer para o motor? O que a gente conhece, a equação que a gente conhece é a do rendimento, só conhecemos essa, que a gente pode escrever de duas formas, né? Paguei, estava aqui. Que é a definição ou pelas temperaturas. Então, vamos lá. Para o motor, eu sei que o rendimento é dado pelo trabalho realizado sobre o calor recebido. Quem está fornecendo calor para o motor? Q1 ou Q2? Q1. Né? Eu quero igualar os trabalhos. Só que eu não tenho o rendimento do motor, o epsilon. Mas eu sei que esse rendimento pode ser escrito em função da temperatura. Como é que é o rendimento em função da temperatura? 1 menos T frio, que é T2, sobre T quente, que é T1. T1. Isso vai ser igual a W sobre Q1. Né? Se você multiplicar aqui, ó, você vai ter T1 menos T2 sobre T1 igual a W sobre Q1. Vamos isolar o W, vai ficar Q1, T2. T1 menos T2, o módulo, né? O módulo das diferenças vezes
sobre T1. Pronto. Esse é o trabalho para o motor. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o refrigerador, né? Para o refrigerador, o que eu posso dizer? Que o coeficiente de rendimento, né, é igual a quê? Ao trabalho realizado pela energia útil. Para o refrigerador, quem é o trabalho realizado? Quem? Para o refrigerador, quem é o trabalho realizado? Exatamente, o refrigerador, qual é o trabalho do refrigerador? É tirar calor da fonte fria, né? Ele vai tirar o calor, então o trabalho realizado pelo refrigerador é Q4. E ele fez isso alimentado por quem? Pelo trabalho do motor. Não é isso? Aí a mesma coisa, eu também posso escrever esse K em função das temperaturas. Como é que eu escrevo esse K em função das temperaturas? A gente já mostrou na aula passada. É a temperatura menor dividida pela diferença entre elas. Quem é a menor das duas? Quem é a fonte fria? T4 sobre T3 menos T4 igual a Q4 sobre o trabalho. Só que aqui, ó, tá, se eu isolar o trabalho aqui, ó, igualar, tá correto. Mas se eu fizer isso, eu vou ter uma razão entre Q1 e Q4. E eu quero a razão entre quem? Q1 e Q3. E agora, o que eu vou fazer? Eu posso escrever esse Q4 em função de Q3? Posso. Ora, eu sempre posso escrever para qualquer máquina que opera em ciclo que o trabalho é igual à diferença de calor. Calor quente menos o calor frio. Qual dos dois é o quente? Q3. Menos o calor frio, Q4. Então eu posso escrever o Q4, ó, como sendo Q3, ó, menos o trabalho. Aí sim eu vou ter uma relação entre 3 e 1, né? Vamos jogar aqui dentro, vai ficar assim, ó, T4, T3 menos T4, igual a Q3 menos W sobre W. Aí daqui a gente pode mexer ainda um pouco mais, vamos mexer aqui, vai ficar assim, ó, T4, vou multiplicar logo em X, tá? Se você quiser. Ou então, enfim, tem várias maneiras de a gente isolar esse trabalho aí, né? Se a gente multiplicar em X, vamos fazer T4W vai ser igual a Q3 menos W, T3 menos T4, né? Então vai ficar T4W, Q3 T3, Q3 T4, WT3, WT4. Eu quero isolar o W. WT4, WT4. Só vai sobrar um T. Que é quem? Vou passar ele para cá, ó. Então, quem vai ser o trabalho? Vai ser Q3, T3 menos T4 sobre T3. Pronto, agora eu posso igualar essa expressão bem aqui, ó, com esta. Né? Fazendo isso, ó, 1 igual a 2, aí eu vou ter a razão entre os Q1 e 3. Né? Vai ficar assim, ó, Q1. Se você quiser chamar essa diferença aqui já de uma letra, alguma coisa para não ficar arrastando essa razão, né? Ou fazer logo o valor dela, tanto faz. T3 menos T4 sobre T3. Então, quem é Q3 sobre Q1? Q3 sobre Q1, lá já tem T1 menos T2 sobre T1. E eu vou ficar com T3 menos T4 sobre T3. É isso? Certo? Pronto, daí tá a razão. Aí é só fazer a relação entre as temperaturas, né? Você vai obter a razão entre Q3 e Q1. Ok? Questão 12 diz assim, ó. Suponha que um poço profundo seja cavado na crosta terrestre, perto de um dos polos, onde a temperatura da superfície é menos 40 graus Celsius. Então, essa certamente é a fonte fria, né? Então, a temperatura da superfície fria é menos 40 graus Celsius, que é 233 Kelvin, né?
Aí ele fala, você vai cavar esse poço da superfície até uma profundidade onde a temperatura é 800 graus Celsius. 800 graus Celsius é a temperatura da fonte quente, que é 1073 Kelvin. Qual é o limite teórico para a eficiência de uma máquina térmica operando entre essas duas temperaturas? Quando ele pergunta o limite teórico, ele está dizendo assim, essa máquina vai funcionar como uma máquina de Carnot, né? É o limite teórico. Então, a eficiência de uma máquina de Carnot é 1 menos TF sobre TQ. Então, não tem o que fazer, é só substituir, né? As temperaturas que ele deu, e aí você vai encontrar uma eficiência de 0,29%. Claro que isso, como ele diz, é uma eficiência teórica, né? A máquina não vai ter essa eficiência em nenhuma máquina real, porque nenhuma máquina real opera como uma máquina de Carnot. Então vamos lá, o que ele diz? Ó, isso foi o item A. O item B, preste atenção na enunciada, como eu disse para você. O item A ele é bem simples, né? Ele é direto. O item B ele vai dar alguns dados. Aí você tem que prestar muita atenção no enunciado para saber o que é cada termo que ele vai informar, o que ele vai pedir. Olha só. Se toda a energia liberada em forma de calor na fonte fria fosse usada para derreter gelo que se encontrava inicialmente a menos 40, a que taxa a água líquida a 0 grau poderia ser produzida por uma usina elétrica de 100 megawatts. Primeiro, o que é 100 megawatts? 100 megawatts, potência, né? Certo? Então ele deu a potência, trabalho por tempo. Aí ele falou assim, ó. Aí ele deu alguns dados, vamos logo anotar. Calor específico da água, calor de fusão do gelo, né? Vamos anotar aqui. O calor específico do gelo, aliás, o do gelo é 2220 joule, quilograma Kelvin. O da água, vamos colocar aqui. Cuidado porque a gente às vezes coloca né? Se for em joule, é 4.190 joule quilograma Kelvin. E o calor de fusão, 3 quilojoule quilograma. Aí o que ele fala? Vamos ler de novo a pergunta. Ó. Presta atenção. Se toda a energia liberada na fonte fria for usada para derreter gelo e produzir água a 0 grau, qual a que taxa a água líquida vai ser produzida? Aí depois ele fala lá no final, observe que neste caso a máquina opera efetivamente entre 0 e 800 graus Celsius. Então o que ele está falando? Suponha que todo o calor liberado na fonte fria vai ser usado para produzir água líquida a 0 grau, com que taxa essa água vai ser produzida? Ele não dá nenhuma unidade. Primeiro, quando ele falar em taxa, o que você acha que ele vai querer? Taxa de produção da água. O que ele quer? Qual é o parâmetro que ele quer? Quando ele falar em taxa, alguma coisa por tempo, né? Como ele quer a taxa de produção da água líquida, ou é um volume por tempo, ou é uma massa por tempo, ou é uma área por tempo, alguma coisa por tempo, né? Provavelmente não vai ser uma área, porque a água é um fluido, né? Se fosse, por exemplo, formação de gelo, aí faria sentido em falar, por exemplo, na altura, né? Por tempo, ou um volume por tempo. A água também, você pode falar quantos ml ou quantos litros por segundo, por exemplo. É a taxa de formação de água. Ou quilogramas por segundo, né? Então ele quer a taxa de formação, vai ser alguma coisa por tempo. Primeira coisa que você vai já logo de partida pensar. Segunda coisa, ele diz que todo o calor liberado para a fonte fria vai ser usado para produzir essa água. Primeiramente, está a que temperatura? Ele fala lá. Qual é a temperatura inicial? 0? Menos 40. Então você tem o quê? Água ou gelo? Gelo. Você tem gelo a 233 Kelvin. O que tem que acontecer para você produzir água líquida a 0? Primeiro ele tem que aquecer até 273, 0, né? E depois derreter. Como ele quer água a 0, não vai precisar aquecer a água. Você vai ter só dois calores, o sensível para aquecer o gelo e o latente para derreter o gelo e virar água. De onde é que vem esse calor?
o calor liberado para a fonte fria, né? Então, o que eu vou ter? Ora, eu vou dizer que o rendimento dessa máquina, ó, eu posso escrever tanto em função da temperatura como em função desses calores. Então, eu escrevi ali, ó, tá ali, ó. Lá logo ali no começo, ó. Trabalho, ó, por calor, né? Quem vai ser esse calor? É o calor da fonte quente. Aí, olha só. Posso escrever a eficiência como trabalho sobre calor da fonte quente. Só que o que ele me diz, qual é o calor que vai ser usado para produzir água? Não é o calor jogado para a fonte quente, é o calor que vai para a fonte fria. Então o que eu vou fazer? Eu já fiz até semelhante aqui. Vou trocar esse calor quente aqui, ó, pelo calor frio. Estava até aqui, ó. Pronto, ó. Posso escrever o trabalho como a diferença de calor, né? Escrever aqui, ó. Escrever aqui embaixo, tá? Para não ocupar espaço ali, ó. Trabalho, calor quente menos calor frio. O que eu vou fazer? Como eu quero frio, eu vou trocar esse quente por trabalho mais que frio. Vai ficar aqui, ó. Trabalho sobre trabalho mais que frio. Que frio, tá certo. Certo? Ele quer o que frio, né? Eu tenho ali trabalho. Posso isolar aquele trabalho, mas antes de fazer isso, do lado esquerdo eu tenho a eficiência, ó. Eficiência igual a isso aqui. Eu posso substituir essa eficiência por 0,7829? Por que não? Aquela eficiência é quando a máquina está operando entre que temperaturas? Menos 40 e 800. Essa máquina vai operar nessa temperatura. O problema deixa bem claro ele na última linha. Observe que a máquina opera efetivamente entre 0. Então, esse rendimento vai ser menor, né? Aí você calcula um novo rendimento aqui, a parte, ó. O novo rendimento vai ser 1 menos a nova temperatura fria, que não é mais 233, é 273. Pela temperatura quente não mudou, né? O novo rendimento, ó, vai ser 1 menos... Vou até botar aqui, só deixar indicado, ó, para você lembrar, ó. 273 sobre 1073, certo? Vai ser o novo rendimento. Vou jogar lá. Vai ficar assim, ó. O novo rendimento vai ser igual a trabalho sobre trabalho mais QF. Vou isolar esse QF, já que é ele que vai derreter o gelo e esquentar e derreter o gelo. Então, vou isolar esse QF. Vai ficar assim, ó. εW mais εQF igual a W. Se eu isolar o QF, que vai ser QF? Vai ser W1 menos ε' sobre ε' de é o rendimento, certo? Pronto. Aí eu cheguei numa expressão que eu vou guardar lá. O que eu vou fazer agora? O que ele me diz? Esse calor aí vai fazer o quê? Ser usado para produzir água líquida, né? Então, esse calor aqui, ó, ele é um calor sensível mais um calor latente, né? Vou jogar aqui, ó, vou botar aqui, ó, QF, é ele que vai primeiro aquecer o gelo, calor sensível do gelo, vou botar assim, ó, calor sensível mais um calor latente, certo? Quem é esse calor sensível? MC delta T. MC, da água ou do gelo? Do gelo. Quem é o ΔT aqui? 40, né? Porque ele vai de menos 40 a 0. Né? Eu vou botar aqui, ó, só para você lembrar. Ó. Deixar assim para você lembrar. E o latente, ml. Vou isolar o M aqui que tem nos dois termos, ó. Que da fonte fria vai ser M. Vou botar assim, ó. C do gelo. 2, 7, falou 40, né? Já viu ali, já deixou indicado. 40 C do gelo, mais L, de fusão da água. O que eu vou fazer agora? Ora, igualar as duas expressões, né? Vou igualar as duas expressões porque o calor para derreter isso, para produzir isso aqui, ó, vem, aliás, você faz a segunda, né? A primeira foi essa, vem daqui, ó. Então, se 1 tem que ser igual a 2, vai ficar assim, ó. M, aqui ó, M, 40C gelo mais L, tem que ser igual a W, 1 menos ε' sobre ε'. Aí vamos lá, o que eu quero? É a taxa. Vocês me disseram no começo que essa taxa é alguma coisa por tempo. Como ele não me deu unidade, eu vou simplesmente jogar aqui, ó, 1 por tempo, porque aí eu acho o que eu quero, ó. Aqui, né?
Quando eu divido isso aqui por tempo, quem é W sobre ΔT? Potência. E aí eu vou finalmente encontrar que M sobre ΔT vai ser igual a potência vezes 1 menos epsilon' que você tem sobre epsilon', vezes 1 sobre 40C do gelo que você tem, mais L de fusão que você tem. Aí você vai ter a taxa de produção da água. Aí você vê aí se isso é por segundo. Como, na verdade, vai ser por segundo se você usar aquela potência em watts, né? Como ele deu a potência em watts, o watts é joule por segundo, né? Aí você vai ter aqui joule, isso aqui é adimensional. Você vai ter aqui as unidades, ó, essa daqui vai ser joule quilograma, essa daqui vai ser joule quilograma Kelvin. Então você vai ficar com quilograma por segundo, né? O resto vai cancelar, ok?